Bom, vamos lá. O título da lição de hoje é Atitudes de um Cristão diante de tempos difíceis, né? Então, eu estava perguntando a Deus o que eu devia falar hoje, o que eu podia trazer hoje como ensino na escola. E hoje é o último domingo do ano, então um dia bem propício, né, para todos nós meditarmos, refletirmos sobre o ano que passou e o que nós podemos melhorar para o ano seguinte. Então esse é um ponto que nós, sempre uma bola levantada por muitas pessoas. O ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Você traça aí um rol de coisas que você quer fazer, de desejos, enfim, votos e por aí vai. Mas aqui, meus irmãos, eu vejo conselhos sábios que o apóstolo Paulo deu a Timóteo e que nós precisamos nos ater. Então, aonde eu quero chegar é que Paulo deu conselhos para Timóteo e eu queria que esses conselhos viessem para nós também, nós meditássemos profundamente tudo isso que Paulo falou. Então, que tipo de comportamento ou que tipo de atitude nós podemos e devemos ter agora diante dessa advertência? Porque então, o que eu queria dizer para os irmãos é como é que a gente pode encarar um cenário desse? Um cenário caótico, complicado, difícil demais, né? Porque aqui, o que nós vemos aqui? Nós vemos Paulo dizendo que nos últimos dias ou nos instantes finais deste mundo, nos depararíamos com uma situação muito complexa, muito ruim. Mas para quem essa situação vai ser complexa e para quem essa situação vai ser ruim? Para nós cristãos. Porque aquelas pessoas que estão no mundo, para elas não afeta em nada, mas para nós vai afetar e afetar muito. Vai ficar muito complicado ser cristão nesses dias, e é o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui. Tá? Nos últimos dias, ser cristão vai ser um desafio enorme. E ele usa umas expressões aqui, como por exemplo, dias trabalhosos. Quando a gente lê, ou dias difíceis, quando nós lemos isso, essa tradução, a transliteração disso para nosso idioma, fez perder a força dessa palavra. Aqui Paulo não está dizendo que vai ser um dia complicado, como os dias que nós temos. Não, Paulo está dizendo que vão ser dias perigosos. A palavra certa é assim que está no original. Dias perigosíssimos, onde nós correremos risco de vida. É o que Paulo está dizendo. Ele não está falando de um dia assim complicado, tal, de trabalho, né? Que você chega em casa com um problema do trabalho, alguma coisa assim, né? Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando, nesses dias vocês vão correr risco de vida. Esse é o ensinamento de Paulo para Timóteo. E aí, como é que a gente encara um negócio desse? Como é que a gente enfrenta uma situação complexa como essa, onde a sua vida corre perigo, onde a vida do seu querido, da sua querida, corre perigo? E aí Paulo vem com alguns conselhos, e é sobre isso que nós vamos falar. Então, a descrição dele aqui, para esses dias, é muito contundente. Paulo foi assim, muito contundente quando ele fala que as pessoas não terão mais afeto natural, serão irreconciliáveis, ou seja, são pessoas que não serão nem um pouquinho sensatas, né? Caluniadoras, mentirosas, incontinentes. Pessoas incontinentes são aquelas que não têm domínio próprio, não existe freio para elas, entendeu? Elas fazem o que dá na telha, né? Olha só outra coisa, traidores. Traição, não existe coisa pior do que traição, não existe. Eu sinceramente desconheço alguma coisa pior do que traição. A traição é algo covarde, tá? É algo onde você mata a outra pessoa sem ela estar sabendo, entendeu? Pega ela desprevenida. E aí ele fala que muita gente vai ter aparência de piedade, e esse ponto aqui é tremendo, porque para pensar numa coisa.
você está lidando com alguém totalmente hipócrita. Alguém que está na sua frente com uma aparência de uma pessoa amável, cordeira, uma pessoa temente a Deus, e a Bíblia diz que essa pessoa só tem aparência, ela nega a eficácia da fé dela. E aí que Paulo fala para Timóteo? Cai fora dessa turma, se afasta deles. Paulo diz para você se afastar dessas pessoas, de tão nocivas e tão tóxicas, né? Uma palavra muito em moda hoje, tão nocivas que essas pessoas se tornam para nós. Então é um cenário caótico, um cenário terrível. Aí você vai falar assim, Cleito, estamos vivendo esses dias? Eu posso afirmar para vocês que não estamos vivendo esses dias no seu ápice. Ainda não, tá? Mas estamos bem próximos. E estamos no limiar desses dias. As coisas já estão acontecendo desta maneira. Então qual é a grande pergunta que fica nisso aí? Como é que você mantém a tua integridade de cristão em dias terríveis como esse? Como é que você consegue viver uma vida cristã em um ambiente tão terrível quanto esse, um ambiente hostil? Que vamos voltar ao que eu falei. Esse ambiente vai ser hostil para os cristãos, apenas para os cristãos, apenas para aqueles que perseverarem até o fim. E na cabeça de Paulo, a preocupação que ele tinha era muito grande em relação a isso. O que eu posso ensinar para essa turma, tá? Para eles poderem se manter, continuarem se mantendo de pé? E é o que eu vou tentar passar para vocês aqui, porque foi a forma como Deus me colocou no meu coração. Nós temos aqui uma resposta. No mesmo livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, nós lemos, foi o capítulo 3, não é isso? Isso, agora vamos ler. No capítulo 4, nós lemos o seguinte, ó, a partir do verso 1. Olha como é que Paulo começa esse texto, 4 a partir do verso 1. Conjuro-te. Então ele usa uma expressão extremamente forte. Ele chama a atenção e ele fala assim, eu te conjuro perante Deus, eu estou implorando, conclamando a você perante Deus. Então ele toma Deus como testemunha nesse momento, tá? Então conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Então, a situação é tão premente, é tão grave, é tão densa, que Paulo, ele faz um clamor e pega Deus como testemunha. Ó, Deus está aqui, está vendo que eu estou te falando isso. Que pregues. Aí vem as respostas. Como é que a gente vive nesse mundo? Aí a partir do 2. Pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Verso 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Nós já estamos vendo isso se cumprindo nos nossos dias, né? Nós temos aí lugares onde as pessoas se unem e levantam líderes que possam falar apenas aquilo que as agrada, que deixa elas bem, tudo mais. Não há confronto ali. Então, o que Paulo está respondendo para Timóteo aqui? Imaginem só, Paulo descreve uma situação para Timóteo que vai ser terrível para todos os cristãos. Agora você imagina, não é o que aconteceu aqui, mas vamos fazer um cenário em que Timóteo se volta para Paulo e diz assim, Paulo, tá bom, estou ciente. Agora, o que eu faço para sobreviver nesses dias? E aí Paulo responde com isso aqui. É esse entendimento que eu queria que vocês tivessem. Um diálogo entre esses dois grandes personagens, onde Timóteo chega para Paulo e diz, tá bom, Paulo, agora me explica, como é que eu saio dessa? Como é que eu sobrevivo em dias complicadíssimos como estes que você acabou de descrever para mim? Então agora vamos lá. Esse é o foco da lição de hoje. A primeira coisa, meus irmãos, é que você deve manter a sua posição. Qual é a grande dificuldade
de um estrategista numa batalha. Nas batalhas antigas, os grandes generais, os estrategistas, se preocupavam em uma única coisa, tá? Em manter a linha. A linha é a linha que eles formavam para impedir que o inimigo ganhasse terreno, ou para que o inimigo, de alguma maneira, penetrasse lá no seio da tropa, tá? E ali ele conquistasse espaço e alcançasse vitória. Então a linha impede que você invada, que o inimigo invada esse espaço que é teu. Essa era a grande preocupação dos estrategistas, manter a linha sempre. Então, para manter essa linha de combate, eles tinham lá a infantaria, primeiro eles mandavam a cavalaria, depois vinha a infantaria, a ordem sempre era essa. Aí tinha a artilharia que ficava um pouco atrás para segurar essa onda. A linha tinha que ficar intacta. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui, você tem que manter a sua posição, cara. Independentemente do que venha a acontecer, independentemente dos adventos, você tem que manter a sua posição. Você não pode arredar o pé de onde você está. E aonde que está escrito isso? Está aqui, no próprio versículo do capítulo 4, ele diz assim, quando ele fala, diante de Deus e de Jesus Cristo e a que pregues a palavra, olha só, pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Aí ele diz, ele abre um parênteses, quando ele fala pregue a palavra, ele está fazendo essa coisa de uma forma mais abrangente, tá? Onde dentro de você pregar a palavra, não somente ao perdido, mas que você tenha uma ação direta com os próprios irmãos com os quais você convive. E aí ele diz, redargas, sacode o camarada, chama a atenção dele, né? Repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. E aí esse ponto é interessante, tá? Porque Paulo chama a atenção que quando você mantém a sua posição agindo desta maneira, você age em cima de duas grandes colunas. A primeira delas é a longanimidade. O que é a longanimidade? Longanimidade é você manter o seu ânimo. A pessoa longânima, ela possui um ânimo só. Ela não é curvilínea, cheia de altos e baixos. Um dia está bem, um dia está mal. Não é assim que funciona. Uma pessoa longânima, ela tem o ânimo dela firme, independentemente da situação. Então Paulo está chamando Timóteo e está dizendo para você, cara, você mantenha a sua longanimidade, não deixe se turvar, não se deixe ser tomado pelas situações da vida. Elas afetam, claro que afetam, somos humanos, evidente que sim, todo mundo tem sentimento aqui, né? Chegar para você e dizer assim, fica igual uma estátua, tu não vai ficar, eu não vou ficar, porque somos pessoas que possuímos sentimentos. Mas Paulo chama a atenção para que nós estejamos sempre prontos ou aprendendo em relação a isso, para que nós não nos dobremos diante das situações. Mantenha-se firme, tenha um ânimo forte. Um bom exemplo disso, vamos lá. Esse exemplo para mim é fatal. Exemplo de Davi, voltando com a tropa dele, 400 marmanjos junto com ele, vindo, e quando ele chega na cidade, a cidade está em chamas. A cidade onde estavam as famílias, seus filhos, suas mulheres, né? Então, eu não me lembro exatamente qual foi o povo que invadiu, mas eles tomaram as mulheres, tomaram todo o despojo da cidade e queimaram a cidade e foram embora enquanto Davi estava numa empreitada. Aí a Bíblia diz que Davi volta, vê a cidade em chamas, entra na cidade e não encontra mais ninguém. Seus filhos, suas mulheres e os outros também. A coisa ficou tão premente, tão difícil, que os próprios soldados de Davi queriam matar ele. Estavam responsabilizando Davi, porque Davi levou a tropa toda e não ficou ninguém para cuidar da cidade.
E aí Davi chega diante de Deus, ora, conversa com Deus, e a Bíblia fala uma coisa linda ali: e animou-se Davi no Senhor. Esse é o ponto que eu estou discutindo aqui. Davi chorou. A Bíblia diz que ele se regalou de chorar, ele não aguentava, não tinha mais lágrima para verter. Davi chorou, ele ficou com seu coração totalmente sangrando naquele momento. A perda tinha sido muito forte para ele, mas a Bíblia diz também que aí ele dá uma respirada a fundo, né? E a Bíblia diz: e animou-se Davi no Senhor. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Longanimidade, você quer saber o melhor conceito para longanimidade? Anime-se no Senhor. Anime-se no Senhor. Tá? E é um exercício, irmãos. É um exercício. Então Paulo está falando para Timóteo assim: anime-se no Senhor, Timóteo. E fala uma outra coisa, outra palavrinha aqui, ó, que ele diz o seguinte: faça todas essas coisas, redarga, exorte, pregue a palavra, permaneça na sua posição, porém, faça isso com longanimidade e doutrina. Eita, e é aí que a coisa pega. Porque existe uma doutrina, existe uma palavra, existem princípios pétreos, né? Princípios que nunca foram mudados, porque nós mudamos isso ao longo do tempo com as nossas tradições, nossos costumes, nossos achismos, nossas interpretações, mas Deus nunca alterou esses princípios, nunca alterou. Vocês podem perceber que a gente sempre bate nessa tecla aqui no púlpito, ou é eu, ou é o Carlos, mas a gente está sempre ali falando de princípios. Porque, gente, isso é imutável, não se mexe nesse tipo de negócio. Tá? E aí Paulo pega Timóteo e diz para ele assim: preste atenção nos princípios que você aprendeu. Então, haja com ânimo no Senhor, mas também não tire a tua mão dos princípios já estabelecidos. Ele não manda você, ou eu, ou qualquer um daqueles que estão desejosos de conhecer a Deus, caímos nas teias formadas nesses dias, de autoajuda, de que aqui na Bíblia diz assim, olha, ou torcendo textos bíblicos. É importante que nós conheçamos a Bíblia por causa disso, tá? Porque a Bíblia está sendo torcida, está levando marretada, a palavra certa é essa, para corroborar ensinamentos de demônios, como o apóstolo Paulo mesmo diz. Então preste atenção, a primeira coisa para você manter a sua posição é que você se anime no Senhor, como Davi fez lá em Ziclag, mas também que você permaneça na doutrina. E doutrina não é usos e costumes, doutrina é a doutrina bíblica. É o que a Bíblia diz como as coisas devem se comportar, como devem ser. Então não arrede o pé disso. Não fuja, porque eu quero te dizer, é a última coisa que eu falo desse tópico. Você está fazendo ombro com alguém. Eu estou aqui, Carlos está aqui, Janetinha está ali, ombro a ombro. A gente está fazendo uma linha. Nós estamos fazendo uma linha para o diabo não entrar no circuito. Imagine se um de nós, qualquer um aqui, a partir de mim, desanima, cai por terra. Aquele vão vai passar a existir. O que vai acontecer? Se eu caio, a Janete e o Carlos, eles vão ter que se desdobrar para não somente cobrir a parte deles, mas cobrir a minha também. Pararam para pensar nisso? Como será muito mais dificultoso cobrir os espaços? Então mantenha a sua posição. Não se esqueça disso. Na doutrina e no animado em Deus. É em Deus que tem que estar animado. Ok? Vamos lá para o ponto 2. Sim, tem um texto aqui em 2 Timóteo, sempre Timóteo, né? Eu acho lindo a forma como Paulo ministra a Timóteo. Lá no capítulo 2, no verso 4, que ele diz assim: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O quadro é soldados dentro de uma batalha ferrenha.
e com um comandante que traça toda a estratégia. Então, esse é o quadro. E aqui, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não se embarace com as coisas desta vida. E vocês vão entender melhor, mais para frente, o que ele quis dizer com isso. Mas vamos lá para o número 2. Qual é a segunda coisa que nós devemos fazer para, ou estarmos atentos para podermos resistir nesses dias? Esteja no controle da situação. Ah, isso aí já ouvi demais em auditório. Ih, caraca, aquele palestrante famoso falou: controle a situação, tá? Só que o foco deles é em algo que você tira de dentro de você mesmo e não é o que o texto bíblico diz. Lá em 2 Timóteo 4:5, tá? Que é o texto que nós lemos aqui. Vamos lá para 4:5, só para a gente entender melhor o que o autor, o que Paulo queria dizer aqui. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Até aí. Seja sóbrio. O que essa palavra quer dizer, ser sóbrio? Então, está dizendo o seguinte, lá no grego, como vocês sabem, gosto muito de recorrer ao original, a palavra usada é nephoser. Nephoser, que quer dizer ser sóbrio, estar calmo e sereno de espírito. Ser moderado, controlado, circunspecto. Ou seja, você tem todo o domínio sobre a situação que está ao seu redor. Como é que eu faço isso? Vou dar uma de pastor Alan aqui. Pastor Alan diz que nós pregadores costumamos soltar a bomba, mas a gente não diz aonde é que liga. Então vou dizer para vocês aonde é que nós devemos ligar, né? Como, Cleito? Como é que eu faço esse negócio? O troço é difícil. Então tá, vamos lá. Vamos para a Bíblia. Hebreus capítulo 12, verso 2, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Imagine você atravessando um precipício, tá? Tem um cabo de aço ligando aquele monte ali a um outro monte que está lá. Aí a pessoa coloca aquelas varas de equilibrista na tua mão e fala assim: agora você vai lá para o outro lado. Aí você pega aquele negócio e começa a pisar com cuidado naquele cabo de aço, tá? Para tentar chegar do outro lado. Tenta imaginar essa situação. Qual é a primeira regrinha, a regra mais elementar que qualquer cara que ouse a fazer um negócio desse, ele tem que saber? A regra mais elementar é essa: não olhe para baixo. Então, como é que eu consigo ter o controle da situação na minha vida, ou das situações ao meu redor? Falei muito para vocês aqui da minha sogra. Minha sogra recebeu notícia ruim com um rosto que eu não sei, às vezes eu duvidava que ela estava ouvindo a notícia, tá? Ela não se balançava. A Bíblia diz lá em Salmos, né, que a pessoa que teme a Deus, ela não se atemoriza de más notícias. É como está escrito lá. Então para pensar nisso, né? Eu estou aqui atravessando o precipício, mas a regra elementar é: não olhe para baixo. A mesma coisa aqui, meus irmãos. Não olhe para você, não olhe para as circunstâncias. O que fez Pedro afundar no oceano, tá, foi a hora que ele deixou de olhar para Jesus. E a Bíblia diz claramente o que foi que ele fez. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: olhando Pedro, a força do vento e as ondas do mar, começou a afundar. É bíblico, irmãos. Não olhe para baixo. Não olhe para você, não olhe para as circunstâncias que estão ao teu redor, não olhe para a sua força. Mas como é que eu vou me manter cego diante de coisas que são tão reais, tão vívidas ao meu lado? Aí nós vamos para o ponto 2, tá? A letra B disso: tem uma atitude positiva. Agora, o que é você ter uma atitude positiva sem cair no positivismo? Que atitude positiva é essa? Você tem que entender o seguinte: do fundo do poço tu não passa mais.
E muitas das vezes a gente precisa chegar lá no fundo do poço, lá no fundão do poço, para poder ter base para fincar a nossa escada, para a gente começar a subir de volta, lá para a borda do poço. Enquanto você está em queda, você não tem onde firmar a tua escada, você não tem escape. Então, se você já está no fundo do poço, opa, agora é a hora de eu subir. Então, a atitude positiva que você precisa ter está lá em Provérbios 10, 24, que diz o quê? Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então você precisa entender, todos nós, quando eu falo você, estou falando para mim também, precisamos entender que a atitude positiva é no momento quando você contempla Deus, já está lá, está olhando para Ele, e você diz para, bom Senhor, eu não tenho como sair dessa confusão, não tenho como sair disso. Aí eu posso incluir tantos problemas na nossa vida, posso incluir doença, eu posso incluir meu querido, minha querida lá estendido na cama de um hospital, e o médico chega para você e diz assim, ó, sem chance, não tem mais jeito. Ah, Cleiton, você não sabe o que é isso. Eu sei o que é isso, eu já passei por isso, já passei, já contei para vocês aqui. Peguei minha mãe meia hora depois de um acidente de carro, toda ensanguentada. E eu ouvi exatamente isso do neurocirurgião que chegou para mim. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. Isso com meu pai no hospital, meu irmão no outro hospital e a minha mãe comigo ali naquele momento. Aí ele olha para os meus olhos daquela maneira fria e delicada e diz assim, prepare a família que a tua mãe vai morrer daqui a pouco. E foi o que aconteceu. Sozinho. Então, estou falando de algo que eu experimentei. Estou falando de algo que eu experimentei, algo terrível, muito complicado, as cenas que eu vi. Então, eu preciso que vocês entendam que quando você chega nesse ponto, é a hora que você vai botar a tua escada. Aí você fala, você fez isso? Eu fiz. Eu estava no Andaraí, depois que minha mãe morreu, eu fiquei até o último segundo com ela, né? E quando ela faleceu, eu saí lá da emergência, fui para o pátio do Andaraí e cheguei lá, olhei para o céu, desse jeito assim, o que eu faço agora? Foi só isso, a minha oração para Deus. Olhei para o céu e disse, o que é que eu faço agora? Na mesma hora, no mesmo instante, alguém pegou no meu braço assim, ó, forte, era um armário embutido, um policial. Pegou assim e falou assim, vem comigo que eu vou te levar num lugar onde você vai ter toda a ajuda. Veja bem, eu falei baixinho, eu não gritei, eu não esperneei, não fiz nenhum escândalo, era eu e Deus naquele momento. Eu falava com ele baixinho, o que eu faço agora? E este ser imenso, forte, eu não me lembro do rosto dele, eu só senti o braço dele, ele me pegou pelo meu braço e me levou lá no lugar onde eu podia tratar de todas as coisas, e lá eu fui muito bem atendido. Eu quero que vocês entendam que isso é real. Só Deus faz esses negócios. Só Deus faz esses negócios. Então, por favor, não falem que eu não passei por isso, porque eu passei por isso. E eu estou aqui como testemunha viva de dizer que isso que está escrito aqui é verdadeiro e funciona. Isabel não estava comigo nessa hora, não tinha ninguém comigo nessa hora, eu estava sozinho, só eu e Deus, mais ninguém. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu não olho para baixo, ou seja, eu não olho para as circunstâncias que estão ao meu redor, quando eu tenho uma atitude positiva de saber que do fundo do poço eu não passo mais, sabendo que lá em Provérbios diz que se eu me mostrar fraco nesta hora, tá, a minha força vai ser pequena. Deus não deixou que eu me enfraquecesse nesse momento. Só tinha eu para cuidar de todas as coisas. Lá em Lamentações capítulo 3, a partir do verso 55, nós temos um outro camarada que passou por situação semelhante. Jeremias. Jeremias diz assim em Lamentações 3, 5, 5. Invoquei teu nome, Senhor, desde a mais profunda masmorra. Esse camarada foi jogado no fundo de uma cisterna, literalmente. Literalmente.
Ouviste minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro e ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste, não temas, não temas. E foi o que aconteceu comigo nesse dia. É como se Deus estivesse falando assim, calma, estou aqui com você, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Então, meus queridos, a primeira coisa, vamos recordar, mantenha a sua posição. Mantenha a sua posição. Por nada deste mundo saia da linha. Não deixe de fazer ombro com teu irmão. Olhe o tamanho da nossa responsabilidade. Se eu pulo fora, quem vai sofrer são vocês, porque vocês vão ter que cobrir a minha falta. O Carlos vai ter que assumir o meu lugar, vai ter que se desdobrar para poder fazer isso, e vocês vão ter que ajudar ele nessa cobertura. Então tomem cuidado, não deixem a sua posição. Lição número 1. Isso é como eu faço para enfrentar esses dias. Estou te dizendo o que Paulo falou para Timóteo. Lição número 2. A lição número 2 é que você esteja no controle da situação. Por quê? Por que eu tenho que estar no controle da situação? Porque Deus está contigo, só por isso. Só por isso. O Rei do Universo, o dono de todas as coisas, está contigo. Quer uma situação mais complicada do que essa que eu vivi? Existem tantas outras. Não estou dizendo que a minha situação ela é o concurso. Claro que não. Existem situações muito mais tenebrosas do que essa. Mas Deus está contigo. Jeremias estava no fundo do poço e clamou a Deus e Deus ouviu ele. Sabe o que aconteceu com Jeremias? Deus mandou que tirassem ele lá de dentro e tiraram Jeremias lá de dentro. Veio um rei e falou, tira esse cara do fundo do poço e bota esse cara no palácio. Olha que coisa incrível. O cara estava no meio da lama e de repente foi para o palácio. Deus faz isso. Então você tem que estar no controle da situação. Lição número 3. Extrapolei meu tempo. Essa é complicada. Essa é complicada. Sofra as aflições. Sofra as aflições. Olha que conselho maravilhoso que Paulo dá para Timóteo aqui no texto. Ele diz assim, que pregues a palavra, enche a tempo fora de tempo. Não, é aqui embaixo. Está aqui. Não é aqui embaixo. Pregues a palavra, enche a tempo fora de tempo, redaga, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão-se para doutores, papapá, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aí lá no 5, Paulo dá o seguinte conselho, né? Manda ele ser sóbrio, conforme eu falei agora há pouco, e manda sofrer as aflições. Você chega para mim e fala assim, Cleitão, estou passando por uma rebordose, minha vida está complicada, está tudo tão difícil para mim. Aí eu olho nos teus olhos e você está ali ávido para receber uma palavra de sabedoria. E aí eu chego para você com aquela cara fria e digo assim, sofra a sua aflição. Foi exatamente o que Paulo fez com Timóteo, coitado. Timóteo podia estar numa situação complicada e estava, era jovem, estava com uma responsabilidade imensa nas costas. Paulo chega para ele e fala assim, meu filho, segura a tua onda. Segura a tua onda. Que conselho maravilhoso, hein? Mas foi esse o conselho que Paulo deu para Timóteo e está dando para nós agora. Sofra as aflições. Agora vamos tentar entender o que o apóstolo estava querendo dizer por isso. A palavra no grego, né, como sempre, eu gosto de voltar nele, é kakopateo. Suporte os males e as necessidades e as dificuldades. O que Paulo estava dizendo para Timóteo é, segura a tua onda, suporte as tuas aflições. E aí, como é que funciona esse negócio? Lá vai pastor Alan de novo no meu ouvido aqui. Explica como é que faz. Não solta a bomba. Fala como é que funciona. Então tá lá. A primeira coisa que nós precisamos ter de entendimento nisso
é a consciência do fato. E como é que funciona isso? Sofrimento não é algo estanque da vida. Já falei isso aqui algumas vezes. Eu não gosto de sofrer. E nem gosto de falar sobre sofrimento. Odeio falar sobre sofrimento. É uma matéria que eu detesto. Vou tirar sempre 0 nela, porque eu não gosto. Mas, no entanto, temos que ter a consciência do fato que o sofrimento faz parte da vida. Não existe vida sem sofrimento. Não existe. Nesta terra, não. Ok? Lá no céu não teremos mais. Mas aqui nesta terra não tem jeito. Então vamos prestar atenção no que Jó fala lá no capítulo 5, verso 6. Jó 5, 6 diz assim: porque do pó não procede a aflição, e nem da terra brota o trabalho. O homem mais sábio do planeta, Jó, ele, no meio de toda a sua dor, camarada perdeu os 10 filhos que tinha, se raspava com caco de telha, cheirava mal, a ponto da mulher dele, a mulher dele não querer nada com ele. Era um cara ali, os empregados o repugnavam. Esse camarada chega e diz isso. Ele chega e fala que do pó não procede a aflição. O que quer dizer isso? Sofrimento não dá em árvore, não dá em pedaço de pedra. Sofrimento dá em gente e faz parte da vida. Então a primeira coisa que eu tenho que ter é a consciência do fato. Sofra as aflições porque fazem parte da tua vida. Agora, como é que isso funciona na prática? Tá? Tem um lado prático, claro que tem um lado prático. E aí, a partir do momento que você entende isso, a partir do momento que você tem esta compreensão, as coisas ficam um pouco melhores. Não estou dizendo que ficam fáceis, mas elas ficam um pouco melhores. Então, como é que é isso? Vamos lá. Vamos entender qual é o lado prático disso. Então, o sofrimento, ele tem um propósito de aperfeiçoamento. Ele nos aperfeiçoa. Todo mundo aqui sabe disso. Mas vamos ver no exemplo de Cristo, lá em Hebreus capítulo 2, verso 10. Hebreus 2:10 dá uma descrição perfeita desse negócio. Preste atenção no que a palavra de Deus diz. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, pausa, era necessário. Para entender isso, nós estamos falando de Deus, o ser perfeito, onde não há sombra e não há variação. Aí Deus vai e solta essa. Ele diz que Jesus convinha que aquele, Jesus, para quem são todas as coisas, ou seja, tudo que se fez por causa dele, e mediante quem tudo existe, mais uma vez, o Senhor Deus dizendo, esse Jesus que é todo poderoso e a razão de todas as coisas, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições. Opa! Isso é forte demais, gente. Não está falando de mim, está falando de Jesus. Então ele diz assim, consagrar-se pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Como é que se consagra alguém para a aflição? Consagração é separação. Deus separou Jesus para sofrer, porque era necessário que isso acontecesse. Isso é forte demais. É o que o texto bíblico está dizendo. Então o sofrimento é necessário? Sim, sofrimento é necessário. E Davi fala muito sobre isso. Antes de eu passar por luta e por tribulação, não te conhecia, mas agora eu te conheço. Agora eu compreendo a tua lei. Parem para prestar atenção nisso. Deus está dizendo que consagrou Jesus para o sofrimento. Era necessário, porque o início do texto diz, porque convinha, era mistério, era necessário que Jesus passasse pelo sofrimento. Cleiton, eu tenho que passar pelo sofrimento? Sim, eu, você, a torcida do Flamengo toda, todos nós temos que passar pelo sofrimento. Ele é vital para a nossa vida. Um exemplo que eu vi muito tempo atrás.
Eu até contei isso aqui já, mas faz tempo. Um camarada observando uma lagarta saindo do casulo. E ele ficou olhando aquilo e vendo o sacrifício terrível, terrível, que era, aquilo estava dando tanta dor, mas gente, que sofrimento dessa lagarta para sair desse casulo. Eu vou dar ajuda, eu tenho que ajudar, não posso deixar a bichinha sofrendo do jeito que está sofrendo. Aí o que ele fez? Ele foi lá delicadamente e deu um pequeno cortezinho, para abrir um pouco mais a cavidade, para ela ter facilidade para sair. Você sabe o que aconteceu com aquela lagarta? Ela saiu muito mais fácil, mas saiu como lagarta, não virou borboleta. E eu vou dizer por quê. O processo é o seguinte: aquele esforço sobrenatural que ela faz é necessário para que as asas saiam. Os seus vasos internos precisam ser irrigados de uma maneira tal para que ela possa sair com toda aquela exuberância que ela tem, que a borboleta tem. Mas o camarada resolveu dar uma ajudinha e ele estragou todo o processo e ela morreu como lagarta. Isso é real. Quem fez isso foi um crente, tá? Um belo de um crente. Quis ajudar. Percebem? Então sofra as tuas aflições. E por último, irmãos, foi além do tempo, tá? A Bíblia fala, né? Continuando sobre esse tópico, lá em 1 Coríntios 10, 13, um versículo bastante conhecido, né? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Temos que prestar atenção nisso. Provação é promessa. E muita gente foge disso aqui. Provação é promessa, irmão. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É o que Jesus fala. E lá, em Eclesiastes 3, versos de 1 a 4, diz: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Então, sofra as aflições. Paulo mandou Timóteo sofrer as aflições. Soframos as aflições de agora e as do porvir também. Amém? Por último, agora é o último. Deixa eu falar um pouquinho desse último tópico aqui. Deus me deu o último tópico, Ele me deu o título do último tópico, me deu os textos do último tópico, mas cadê a bendita da palavra do último tópico? Ele não me deu. Já viram uma coisa dessa? Pois é, essas coisas malucas acontecem comigo. Eu não sabia o que dissertar sobre esse último tópico, até que, no final da noite, Deus me deu. Sabe como? Através daquele vídeo da Cláudia, que ela postou no grupo. Daquela pregação do David Wilkerson, todo mundo conhece ele, já é falecido, já está na glória, autor de vários livros, né? A Cruz e o Punhal, o mais célebre de todos eles, Foge Nick Foge, filmes, etc, etc. Pastor da famosa igreja ali do Times Square, lá nos Estados Unidos, Nova York. Então, queridos, ali veio o que eu deveria falar desse tópico. Qual é o último tópico, irmãos? Cumpra a sua missão. Todos nós aqui temos uma missão, todos nós, sem exceção. E eu acho engraçado que, e aí vale a pena a gente replicar alguns pontos importantes dessa pregação. Pega aí para mim, senão eu fico cego. Obrigado. Então, parem para pensar nisso aqui. Olha só. Na mensagem dele, o Wilson declara: muita gente vai ficar fora do céu por observar coisas boas. Pessoas que não cometeram pecados graves, que não prejudicaram outras pessoas, porém não estarão no céu. Pararam para pensar nisso? Gente que vai ficar fora do céu por praticar coisas lícitas, legítimas,
como ele mesmo fala. E aqui ele dá alguns textos que eu gostaria de replicar para os irmãos. Lucas 17, a partir do verso 26, onde ele diz assim: de como aconteceu nos dias de Noé. Prestem atenção nesse último tópico, porque é o desfecho de tudo que estamos falando aqui. De como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, prestem atenção, isso é Jesus falando, tá? Saiu da boca dele. E olha o que Jesus elenca. Ele elenca o seguinte: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos. Verso 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Essa lista que Jesus dá, o que tem de pecado nelas? Nada. Nada disso aqui é pecado. Tudo isso é legítimo. E aí aonde é que está o mal nisso tudo? É que muitas pessoas que vão agir desta maneira, fazendo o que é certo, tá? Cumprindo seus deveres, não fazendo nada demais do que o que está escrito aqui, ficarão fora do céu. E é esse o ponto que ele quer nos levar a entender. E aí ele dá o outro texto que está em Mateus capítulo 6, a partir do verso 31, onde ele diz assim, porque Jesus também falando, tá? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai, agora sim. Por que essas pessoas ficarão fora do céu, mesmo fazendo coisas legítimas? Resposta, Jesus falando: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, a Bíblia fala de prioridade. O que é prioritário na sua vida? Não é errado você se casar, não é errado você comer, senão você morre. Não é errado você negociar, você trabalhar, comprar terra, vender terra, construir. Nada disso é errado. Nada disso. Tudo isso é legítimo. Mas muita gente vai ficar aqui, fora do céu, porque fizeram só essas coisas. Não deram prioridade a Deus. E quando é que as coisas passam a ser erradas? Quando eu dou mais importância à minha família, por exemplo, do que a Deus. Quando eu vou trabalhar ou vou fazer alguma coisa em um dia que é dedicado à louvor e adoração do nome dele. Outra coisa. Cleiton, mas e aí a escala e não sei mais o que? Irmãos, é aquilo que eu preguei na última mensagem. E por isso que eu amei essa palavra, porque ela veio corroborar tudo aquilo que eu preguei aqui, que eu falei, que existem prioridades na nossa vida, que nós não podemos largar a mão delas. E prestem atenção no texto, porque agora vem a facada no coração. É estaca, fica a estaca agora, vou enficar, vamos lá. Lucas 14, a partir do verso 16. Prestem atenção nisso aqui, essa parábola é extremamente conhecida, mas muito pouco entendida. A parábola diz assim: pois ele lhes disse, um certo homem, Jesus falando de novo, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a se excusar. Claro, presta atenção nisso aqui. Tá? Tudo que eu estou falando aqui está na pregação do David Wilkerson. Tá? É uma resposta de Deus para mim. Ok? Então aqui no verso 18. E todos a uma começaram a excusar-se. E disse-lhes o primeiro: comprei um campo, e importa de ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. O outro disse: comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. No 20 diz assim: e outro disse: casei,
e portanto não posso ir. E o 24 diz assim: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha casa. O que foi que aconteceu aqui, irmão? Este homem promoveu uma grande festa e mandou o servo dele convidar a todas as pessoas, os amigos dele, para irem nessa festa. No dia da festa, quando a mesa já estava posta, estava tudo colocado, bonitinho, e esse homem aguardava os seus convidados, ele começou a receber desculpas. Rapaz, eu não posso ir, camarada, eu comprei um campo e eu preciso ir lá ver, porque eu tenho uma prioridade ali naquele campo, eu vou construir algo importante ou algo para minha família, então me desculpa, não vou poder estar na tua festa. Aí veio um outro e disse assim: eu comprei 5 juntas de boi e eu preciso experimentar essas juntas agora, então me perdoe, eu não posso ir na tua festa também. Aí veio um terceiro e dizia: eu casei, camarada, casei, cara, não dá, complicado, não posso ir na tua festa. Nessa lista que foi falada aqui, existe alguma coisa ilegítima? Casamento é ilegítimo? Você comprar alguma coisa, comprar uma casa, um campo, é ilegítimo? Você experimentar algo que você comprou é ilegítimo? Tem alguma coisa errada? Existe algum pecado nisso? Aonde é que está o pecado? Todos eles resolveram fazer estas coisas na hora da festa. Inversão de prioridade. Entendem? Então, aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que cumpra a sua missão. E qual é a minha missão, meus irmãos? Agora sim, agora vamos para os textos que Deus me deu. Essa aqui foi a explicação. Tá? Engraçado isso, né? Mas foi a experiência que eu tive. Para Deus falou assim: nada aí é teu, meu camarada, tudo é meu. Então, olha só, vamos lá para os textos que Deus me deu? Deus me deu o texto de Atos 20 e 24, que diz assim: mas de nada faço questão, Paulo falando agora, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar para o quê? Ele recebeu uma carreira e ele recebeu um ministério. Ele recebeu uma missão, tá? E em que consistia esta missão? Ele responde: para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Paulo tinha profissão? Tinha. Profissional fazedor de tendas. Um camarada que sabia bolar uma tenda. Era a profissão dele, além de outras coisas que ele possuía, como aptidões tremendas que ele tinha. No entanto, ele reconhecia uma coisa: eu tenho uma prioridade. Eu tenho uma prioridade. Qual é a minha prioridade? A minha prioridade é dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Meus irmãos, eu não sei o que você é ou pretende ser na vida. Se você quer ser engenheiro, médico, não importa qual a carreira que você escolheu para você. Eu quero te dizer uma coisa: a tua prioridade é dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Ponto final. Ponto final. E quando você inverte essa bendita prioridade, as coisas começam a dar errado na sua vida. Você está começando a se excusar. Você está chegando para Deus e dizendo para Ele exatamente assim. Eu achei interessante quando o David Wilkerson colocou isso na pregação dele. Você diz assim para Deus: Deus, espera, segura a onda aí, aguenta aí um pouquinho. Eu tenho que resolver tal coisa primeiro. Você chega para o Rei do Universo, o dono absoluto de todas as coisas, e diz para ele esperar um pouquinho. Se não entendemos a gravidade disso, meus irmãos, então, sinceramente, eu não sei o que fazer. Isso é muito grave, é muito sério. Lá em Filipenses 3, 13 e 14: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo,
É um cara focado. Ele só tinha um objetivo: agradar a Deus, fazer a vontade dele, obedecê-lo, entendeu? Cumprir a missão dele, que era dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E por último, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, que está em 2 Timóteo 4:7. Gente, essa palavra do David Wilkerson falou muito ao meu coração ontem, tá? E é o epílogo desse estudo, é o final dele, e é algo para nós pensarmos, porque dias difíceis estão se aproximando, nós estamos no limiar deles. Eu não sei o que vai acontecer, tem gente aí discutindo baboseira, desculpa a expressão, qual o significado do 666, se Natal é importante, se Natal não é importante, pessoas preocupadas com coisas que orbitam em torno de nós, mas que não trazem relevância alguma. Não trazem relevância alguma. O que é relevante? É o que Paulo diz aqui. O meu ministério e a minha carreira consiste em dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Essa é a minha missão. Então, são 4 coisinhas que Paulo fala para Timóteo aqui, que nós vamos relembrar agora. A primeira é: mantenha a sua posição. Lembre-se, se você cai, o teu irmão que está do teu lado, ele tem que cobrir o teu espaço. E já está difícil para ele do jeito que está, imagina se você cair. Você tem uma responsabilidade, meu irmão. Eu tenho uma responsabilidade. A gente sabe muito bem como é que é quando uma pessoa que Deus levanta, tá? Já tivemos essa experiência aqui. Deus levanta uma pessoa para ocupar um espaço e essa pessoa resolve sair da posição. Sabemos como é que isso funciona. E as consequências que ficam. Temos consequências até hoje. E não pense que isso funciona só do lado de cá, não. Isso funciona do lado de lá também, aí onde vocês estão sentados. Temos uma responsabilidade. Se nós deixamos a linha, o meu irmão vai sofrer as consequências. O Carlos vai sofrer as consequências. Todos os dias, quando eu acordo, eu digo assim para mim mesmo: nem doente eu posso ficar. Não posso. Porque se eu ficar, o Carlos vai sofrer. Ele tem que dar conta do meu espaço, de algo que Deus deu para mim. Paulo é claro aqui, gente. Olha o que ele diz: minha carreira. Minha carreira. Ok? Então vamos lá. Mantenha a sua posição. Segundo, esteja no controle da situação. Isso não é papo de autoajuda, não. Por que eu tenho que estar no controle da situação? Porque Deus é que controla todas as coisas. Está tudo na mão dele. Então, por causa disso, porque os meus olhos estão nele, eu vou controlar as situações ao meu redor também. Não importa em que pé que esteja. Já ouvi relatos tenebrosos de um irmão que já está com o Senhor agora, e ele disse que uma vez ele passou por tamanha necessidade que ele teve que botar um ovo cozido em cima da mesa. Eu nunca passei por essa experiência. Estava ele, a mulher e a filha. Ele botou um ovo cozido em cima da mesa, partiu o ovo em 3 partes. Era o alimento do dia. Ele que me contou isso. Não ouvi isso de ninguém, não. Ele está na glória agora. Temos que entender o seguinte: você tem que estar no controle da situação na hora que tu está partindo aquele ovo. Na hora que você está cortando o ovo em 3 partes, você tem que estar no controle da situação. Você tem que fazer a tua mulher e a tua filha acreditar, tá, que Deus está ali naquele negócio. Vamos para a terceira. Sofra as aflições. Vamos parar desse mimimi cristão, porque tudo é festa. O cristão é festa o tempo todo. Eu sou cabeça, não sou cauda, não sofro. Doença, longe de mim. Pobreza, longe de mim. Necessidade, então você fica bem longe de mim. E você vai para a Bíblia e você não encontra absolutamente nada a esse respeito. Entendem isso? Então sofra as aflições. Foi o conselho que Paulo deu para Timóteo. Para de mimimi.
sofro as aflições. O que eu posso fazer então, Cleiton? A Bíblia diz o quê? Chama teu irmão no canto. Meu irmão, deixa eu te compartilhar, me ajuda em oração, ora comigo aqui agora, chore com aqueles que choram, esteja do lado dele. Isso é o que a Bíblia manda você fazer. Agora para com esse mimimi, que crente não sofre. Crente sofre, irmão, e vai sofrer muito mais ainda, muito mais ainda. Ok? E a última lição é essa, que eu achei tremenda, a forma como Deus a me entregou, que foi essa pregação do nosso irmão David Wilkerson. Tá? Você tem uma missão, então trate de cumpri-la. Cumpra a sua missão, porque um dia nós vamos estar, gente, e aí eu vou finalizar com isso, senão eu vou ficar pregando aqui. Nos esquecemos disso, tratamos isso com um desrespeito, algo tão insignificante. Gente, a gente vai estar diante de Jesus no dia. Existe um tribunal, que é o tribunal de Cristo. É aquele tribunal onde nós vamos estar de frente dele e vamos encarar aquele ser com olhos flamejantes, que não veio mais ali destruído na cruz, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós vamos ter que dar conta, irmãos, de tudo que nós fizemos aqui, nesta terra, das nossas omissões. Eu vou ter que dar conta das minhas omissões, das minhas faltas, da minha falta de responsabilidade com algumas coisas. Então temos uma missão, Paulo falava assim: ai de mim se não pregar este evangelho, ai de mim. Então para pensar nisso. Temos uma missão, então cumpra a sua missão, ok? Não inverta as polaridades, não inverta, tem gente invertendo, não inverte, você não mexe nisso, tá? Deus é prioridade absoluta e tudo concernente a Ele é absoluto, tudo. Vou falar uma coisa para vocês aqui, eu tenho algumas pessoas que ligam para mim, todo dia, buscando ajuda, para oração, para isso, para aquilo outro. E ontem uma pessoa me procurou, eu não vou mentir para vocês, eu não atendi o telefone. Não atendi o telefone. Aí eu falei assim, não, hoje é Natal. Hoje é Natal. Não, hoje não vou atender ninguém. E a pessoa insistiu, não conseguiu falar comigo. E passado alguns minutos, ela ligou novamente. Mas nesse intervalo, tá? Desse momento que ela desligou e passado esses minutos, foi o verdadeiro inferno para mim. A minha consciência ardeu tanto, irmãos, tanto que eu tinha que botar a cabeça dentro de um balde d'água, tá? Tenho certeza que ia secar a água, de tanto que estava flamejante a minha consciência. Camarada, tu tem uma responsabilidade, você tem uma missão. Não fui eu que escolhi, Deus me deu essa missão, é minha missão, e eu tenho que ir até o fim com ela. Lembre-se, só vai ser salvo quem perseverar até o fim. É Jesus que falou, depois conversa com ele, foi o que ele colocou. A regra é essa, a regra é clara, né? Somente quem perseverar até o fim será salvo. Irmãos, é nisso que eu estou tocando, é esse o ponto. Temos uma missão, temos uma responsabilidade, e muitas das vezes vamos ter que passar por cima dos nossos sentimentos, dos nossos achismos, daquilo que achamos ideal, ok? É minha missão. Se você não cumprir sua missão, um dia você vai estar diante de Jesus e Ele vai te perguntar por que você não cumpriu. Aí, meu irmão, se vira nos 30, dá teu jeito. Isso vai acontecer, ok? Isso não é historinha não, está na Bíblia, está registrado lá para quem quiser ler. Nós vamos dar conta das nossas vidas aí. Eu, todos vocês aqui, todos que estão me ouvindo pela internet também. Amém? Esse é o recado, queridos. Essa é a palavra que Deus